Fala galera, eu sou a Manu e eu te convido a pegar a tua Bíblia e vir comigo. Hoje nós vamos continuar lendo Atos e estamos no capítulo 3. Então vamos começar no versículo 1 que diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Um ponto interessante aqui é que era 3 horas da tarde e fala também do coxo, que ele era de nascença, que ele era levado todos os dias, né, que fala diariamente, então ele era levado da casa dele até o templo, do templo para casa. Ele estava sempre ali, pedindo esmolas. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus, o Cristo, o Nazareno, levante e ande. Pegando na mão direita do homem, ajudou a levantar. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. E algo interessante pra gente pensar sobre o coxo é que ele andava com pessoas legais. As pessoas legais levavam ele até a porta do templo, levavam ele para casa, como a gente já falou. Elas davam esmola para ele, porque isso era algo que ele pedia diariamente. Só que Pedro e João não deram o que ele estava pedindo, mas deram aquilo que ele precisava. Então, às vezes, a gente não precisa andar com pessoas que vão dar aquilo que a gente pede, mas que vão dar aquilo que a gente precisa. E a gente não pode desprezar essas fontes, assim como Pedro e João, que não tinham prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Então, a gente ter um olhar sensível para as pessoas, ter discernimento, buscar por esse discernimento para receber aquilo que a gente precisa. E também entregar para as pessoas aquilo que elas precisam, não aquilo que elas estão nos pedindo. E ele pedindo esmola, a esmola só satisfazia o prazer daquilo que ele precisava no agora. Mas Pedro e João deram o prazer eterno. E no versículo 4 fala assim, né, que Pedro fitando. Então Pedro, ele parou, olhou pra ele. Pedro podia dar desculpa: não, eu tô indo pro templo, eu tô indo orar, eu tô indo fazer uma coisa pro Senhor, na volta eu faço isso. Mas não, Pedro não perdeu a oportunidade de tocar na vida daquele homem, que assim seja com a gente também, que a gente não perca as oportunidades de Deus, que a gente possa estar atento, que a gente possa olhar à nossa volta, amar as pessoas à nossa volta e trazer assim o céu sobre a terra. E no versículo 6 fala: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Como a gente disse, não despreze a fonte, que a fonte tem exatamente o que você precisa. Você pede o que você recebe porque você não sabe, na realidade, o que você precisa. Mas Deus não vê a situação como a gente enxerga, Ele vê de uma outra ótica. Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Continuando no versículo 8. E dando um salto, ficou em pé e começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando e reconheceram que ele era o mesmo que pediam esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Como a gente leu, fala que todo o povo ficou perplexo, que todo mundo ficou espantado, admirado com o que aconteceu. E eles ficaram: meu Deus, o que aconteceu? Esse homem não recebeu aquilo que ele pedia. Versículo 12. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo, dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se, pelo nosso próprio poder ou piedade, tivéssemos feito esse homem andar? Isaías 42, versículo 8 fala assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Eu não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens e esculturas. Então, o Senhor não dá a mais ninguém a sua glória. A glória é totalmente do Senhor. E aqui Pedro, ele fez isso, ele entregou toda a glória a Deus. E Deus, ele quer te usar para que as pessoas reconheçam aquilo que ele está fazendo em você. Versículo 13 fala assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. E aqui ele tá mostrando, né, o povo, as decisões de vocês crucificaram Jesus. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou entre os mortos, do que nós somos testemunhas, pela fé no nome de Jesus. Esse é o mesmo nome que fortaleceu esse homem aqui, vocês estão vendo e bem conhecem. Então isso que vocês estão vendo, que esse homem tá pulando, saltitando, esse homem tava na frente da porta formosa todos os dias e que tá aqui agora completamente curado, quem fez isso foi Jesus. A Aquele homem que vocês crucificaram foi esse mesmo homem que trouxe vida para ele.
E Atos nos ensina uma coisa muito importante, que os discípulos eles andavam no poder do nome de Jesus. Existe um livro muito legal que é O Nome de Jesus. E nesse livro ele fala para que a gente leia Atos com essa perspectiva, tentando enxergar a maneira como os discípulos usavam o nome de Jesus. E 1 João 3:23 fala assim: e o seu mandamento é esse, que creiamos no nome do seu Filho Jesus e que amemos uns aos outros segundo o mandamento que ele nos ordenou. Então os discípulos, eles criam no nome sobre todo nome, o nome que quebra cadeias, que quebra correntes, o nome que liberta, o nome que salva, o nome que cura. Então eles andavam no poder do nome de Jesus. E aqui tá nos mostrando isso. Lá no versículo 6 nos mostra isso: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho lhe dou. Em nome de Jesus, o Cristo Nazareno, levante-se e ande. Então, Pedro e João, eles criam no nome de Jesus. Que a gente viva com essa fé no nome de Jesus, né? Que creiam no nome de Jesus. Então, que a gente possa crer no nome de Jesus. Continuando, assim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, também como as suas autoridades fizeram, mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se, convertam-se, para que sejam cancelados os seus pecados. E um ponto interessante aqui é que ele fala ali, né, no versículo 17: por ignorância eu sei que vocês fizeram tudo isso. E Pedro, antes ele tinha temor aos homens, né? E ele negou Jesus, mas agora mostra ele tendo temor a Deus, ele se movendo com ousadia, se movendo com coragem. E que a gente busque isso, que a gente busque o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então que a gente possa ser cheio de sabedoria, que a gente possa ser cheio do temor do Senhor, para se mover com autoridade, assim como Pedro se movia com autoridade. E Pedro também fala, né, se arrependam, se convertam-se para que sejam cancelados seus pecados. Em todo o tempo, Pedro quer levar as pessoas em arrependimento, levar as pessoas a se voltarem para o Senhor, a conhecer Jesus, a gerar um verdadeiro impacto na vida das pessoas, né? E o milagre é uma porta para que as pessoas ao teu redor possam ser transformadas. Então, por isso que a gente deve clamar para que milagres aconteçam e trazer isso à existência na terra, para que pessoas possam ter um encontro com Jesus, que as pessoas à nossa volta possam ter um encontro com Jesus. Que a gente possa buscar amigos de Jesus, assim como Pedro, que foi e transformou a vida desse homem e a vida das pessoas ao redor dele. Que a gente possa ser esses amigos de Jesus também na vida das pessoas, transformando a vida de outras pessoas assim. Versículo 20. A fim de que, na presença do Senhor, venham tempos de refrigério, que ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Então, mais uma vez, ele está mostrando que o Messias é Jesus e que viriam sobre ele esse tempo de refrigério. Então, que a gente possa clamar sobre nós também esse tempo de refrigério, para que a gente possa ser renovados. 21. O qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca seus santos profetas desde a antiguidade. Então vai ter novos céus, nova terra, o Senhor vai restaurar todas as coisas, a gente não vai mais ter sofrimento, a gente não vai mais ter dor, o Senhor vai voltar, e essa é a nossa esperança, a esperança da glória. Continuando no versículo 22, porque Moisés disse: o Senhor fará com que, no meio dos irmãos de vocês, se levantem um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão tudo o que ele disser. Quem não der ouvido a esse profeta será exterminado do meio do povo. Então, a importância da gente ouvir a voz de Deus, a importância da gente ouvir o Senhor, da gente conhecer Ele, para que a gente não seja exterminado, para que a gente viva e tenha vida eterna. A palavra fala, né, que Jesus veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Então, que a gente tenha essa vida e vida em abundância que Ele conquistou na cruz por nós. Versículo 24. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. Vocês são os filhos dos profetas da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Vocês são essa descendência, vocês ouviram isso desde sempre, vocês conhecem essa palavra, e como não reconhecem que ele é o Cristo? Como não reconhecem quem ele é? Continuando no versículo 26... Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Então aqui é mais um chamado do Senhor para que a gente abandone nossas maldades, abandone aquilo que não vem do Senhor, e que a gente busque a vontade de Deus e que a gente busque andar nos caminhos de Deus. Então foi isso. Nesse momento quero te convidar para que a gente entre em oração sobre esses pontos que foram importantes aqui hoje. Senhor, nós queremos
te pedir, Pai, que a gente possa andar com pessoas assim como Pedro e João, que não dão aquilo que a gente pede, mas que é aquilo que a gente necessita, Senhor. Nós queremos estar ouvindo a Tua voz, nós queremos estar sensíveis à Tua voz, Pai, para também ser essas pessoas, ser esses amigos de Jesus, Pai. A gente quer viver milagres e nós também oramos para que a gente possa ser essa porta, Senhor, na vida das outras pessoas, para que outras pessoas, não só elas, mas que outras pessoas ao redor delas também possam ser impactadas pelo Teu poder, pelo poder do Teu Evangelho, Senhor. Nós oramos também por temor ao Senhor, Pai, e não aos homens, assim como Pedro, Senhor, que se levantou com ousadia e coragem. Nós clamamos por ousadia e coragem, nós clamamos pelo temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, Pai. Nós queremos nos mover com autoridade, com ousadia, Senhor, então nos enche, nos empodera, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda a se afastar de todo o mal e buscar, Senhor, o Teu reino e a Tua justiça, Tua paz, a Tua alegria, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Até o próximo vídeo.